Olá, guerreiros do TRE Acre, tudo bem? Meu nome é Bruno. Pedir desculpas primeiramente pela demora com a análise das questões de analista judiciário e área judiciária, mas eu não imaginava que eram tantas questões de direito eleitoral. Me surpreendeu a prova para analista do TRE Acre, uma vez que normalmente são cobradas 15 questões, 10 questões de eleitoral numa prova de Tribunal Regional Eleitoral, e o TRE Acre se surpreendeu, né, me surpreendeu, porque para o cargo de analista não houve questões de conhecimentos específicos fora esse assunto de direito eleitoral. Não sei se essa será a tendência, né, de cobrar em conhecimento específico maior número de questões de direito eleitoral, mas me surpreendeu. Outro ponto que eu preciso falar com vocês a respeito dessa prova é sobre a diferença. Eu acho que eles inverteram, né? Porque a prova de analista judiciário, área judiciária, estava bem mais fácil no direito eleitoral do que a prova de técnico. Né? Eu acho que eles enganaram aí na hora de elaborar essa prova. Não sei se foi a mesma percepção que vocês tiveram. Primeiro, pelas questões discursivas. Né? Não vou nem comentar as questões discursivas, que foram questões extremamente literais da lei. Né? A primeira versando sobre a substituição de candidatos, até dispus isso na véspera da prova como dica para a prova do TREA, que disse que iria cair, mas não imaginei que seria cobrado em uma questão discursiva. Né? E a próxima questão sobre a prestação de contas, extremamente fácil. Só um minutinho, pessoal, deixa eu conectar aqui, senão vai acabar a bateria. Só um minuto. Muito bem. Então vamos aí começar a discutir sobre essas questões, sobre as questões objetivas. Né? A primeira questão, questão 21, o que é considerado propaganda eleitoral antecipada? O gabarito é realmente a letra D. Né? Então, primeiro, o que eu fiz? Eu respondi as questões, depois verifiquei se era compatível com o gabarito, e realmente a questão 21 não houve problema. Propaganda eleitoral antecipada é justamente a convocação por parte dos presidentes da Câmara dos Deputados de redes de radiodifusão para divulgação de atos que denotem propaganda política. O restante não é considerado propaganda eleitoral antecipada. Tá? Então, resposta, letra D. Questão 22, também compatível com gabarito preliminar. Gabarito é letra E, era uma questão que cobrava em relação às eleições, assinale a alternativa correta, e realmente a letra E está correta. Se, antes de realizado o segundo turno, ocorrer morte, desistência ou impedimento legal do candidato, convocar-se-á dentre os remanescentes o de maior votação. O restante está tudo incorreto. Tá? Questão 23, gabarito letra B, uma questão que eu já até falei muito isso nas aulas. Eu imaginei que seria cobrado mesmo, tá? Então, a resposta compatível com gabarito preliminar, deixa eu só conferir aqui, né? Letra B, comprovar o apoiamento mínimo de eleitores não filiados a partido político. Né? Então, essa foi a alteração em 2015 e bem provável que seria cobrado na prova, foi o que aconteceu. Questão número 24, também compatível com o gabarito preliminar. A Lei 9.504 determina que as emissoras de rádio e de televisão e os canais de televisão por assinatura mencionados na lei reservarão nos 45 dias anteriores à antevéspera das eleições horário destinado à divulgação em rede da propaganda eleitoral gratuita. Em relação ao assunto, é correto afirmar que a propaganda será feita na eleição para senador. Essa questão, pelo amor de Deus, gente, é judiou com o candidato. Né? Nunca a gente imaginaria que seria cobrado isso. Mas na minha aula de propaganda, eu inseri uma tabela sobre isso para facilitar esse entendimento. A resposta está correta. Eu demoraria, eu como aluno, demoraria uns 7 minutos para responder essa questão. Isso não é de Deus. Tá? Porque para conferir horário, isso daqui é uma questão para derrubar candidato. Não tá medindo nada. No seu trabalho não vai te ajudar em nada você saber isso daqui. Né? Mas fazer o quê? Questão 25, também compatível com o gabarito, resposta letra E. Em relação às regras estabelecidas para o registro de candidatos, assinale a alternativa correta. Letra E. O registro dos candidatos a vereador, prefeito e vice-prefeito deve ser realizado nos juízos eleitorais. Ok? Questão 26.
Sem problemas também, gabarito letra C, referente ao transporte gratuito de eleitores, assinale a alternativa correta. É realizado pela Justiça Eleitoral em zonas rurais com veículos e embarcações pertencentes à União, estados, territórios e municípios ou particulares, quando for o caso, sem problemas aqui. Questão 27. São exigências para a transferência de título eleitoral, excluídos os casos de transferência ou remoção de servidor, é a exceção, né? Justamente cobrou a exceção. Qual desses é exceto? Letra D, não ter faltado sem justificativa, isso não é critério, né? De acordo com a previsão do artigo 18 da Resolução 21.538 de 2013 do TSE, gabarito letra D, corretíssimo. Questão 28, gabarito letra E. A propaganda eleitoral na internet, regulada pela Lei 12.034 de 2009, admite que é permitida a veiculação de propaganda eleitoral em sítios de mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações, ou de iniciativa de qualquer pessoa natural. Questão 29. Se um candidato, partido ou coligação for atingido por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, é assegurado a ele o direito de resposta. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta. A alternativa correta é a letra C, de acordo com o artigo 58, parágrafo 3º, inciso 3 da Lei das Eleições, que diz que, em ofensa veiculada no horário eleitoral gratuito, se o ofendido utilizar o tempo concedido e não responder aos fatos veiculados na ofensa, terá subtraído tempo idêntico do respectivo programa eleitoral. Resposta letra C. Questão 30, também compatível, de acordo com o parágrafo 6º do artigo 66 da Lei das Eleições, os partidos e coligações têm o direito de fiscalizar todas as fases do processo de votação, apuração e processamento eletrônico da totalização dos resultados. Referente ao assunto, é correto afirmar que, no dia da eleição, será realizada por amostragem auditoria de verificação do funcionamento das urnas eletrônicas através de votação paralela na presença dos fiscais dos partidos e coligações. Vejam que é literalidade da lei, né? Realmente, a prova de analista judiciário é bem mais fácil do que de técnico. Questão 31. Para evitar vantagens dos agentes públicos em função do cargo em campanhas eleitorais, resposta letra D, previsão do artigo 75, que diz que nos 3 meses que antecederem as eleições, na realização de inaugurações, é vedada a contratação de shows artísticos pagos com recursos públicos. Fizeram apenas uma inversão e trocaram algumas palavrinhas, né? Questão 33. São considerados inelegíveis para vice-presidente e presidente da República, exceto mais uma questão para judiar, mas se você lembrar que a lei da ficha limpa, ela uniformiza prazos, colocando como 8 anos, né, de inelegibilidade, você já invalida a questão, a letra C, que fala de 12 anos, e não 8 anos, como previsão do artigo 1º da Lei Complementar 64/90. Questão 34, também compatível. Vocês vão perceber que as que eu vou talvez considerar como possível recurso está mais adiante, tá? Realmente, as questões anteriores está bem literis legal, então não tenho o que discutir. Questão 34, a pena para o ato de falsificar, no todo ou em parte, documento particular ou alterar documento particular verdadeiro para fins eleitorais é de, letra A, reclusão de 2 a 6 anos e pagamento de 15 a 30 dias multa, previsão do Código Eleitoral, artigo 348, literal. Questão 35, também literal. A pena por injuriar alguém na propaganda eleitoral, ofendendo-lhe a dignidade, será aumentada em 1/3 quando a injúria for cometida na presença de várias pessoas, conforme inciso 3 do artigo 327 do Código Eleitoral. Questão 37, um mundo de questão, mas é uma das mais fáceis, né? Queria saber só a composição dos TRS, não tenho que discutir. Letra C, que fala a composição bonitinha para nós, né? Não vou nem discutir essa questão. 38,
referente à promoção e difusão da participação política feminina, analise as afirmativas, as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Resposta é letra C. Apenas a 1 e a 2 estão corretas, né? 1 e 2 estão corretas. A 3 está errada porque fala que o mínimo de cada sexo no registro de candidatos é 40 e 60. Nós sabemos que é no mínimo 30 e no máximo 70. Então, somente a 1 e 2 estão corretas. Letra C. Questão 39 é a primeira passiva de anulação, viu, pessoal? Quando a gente fala de auditor fiscal da Receita, é um servidor público? Sim. Então, se é um servidor público, o prazo para desincompatibilização é 3 meses antes do pleito, e não 6 meses, como eles consideraram. Né? Eu entraria com recurso considerando essas informações. Tá? Questão 41, a Lei 9.504 de 97 e alterações posteriores, que regula a arrecadação e aplicação de recursos nas campanhas eleitorais, define que o limite para gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total gasto na campanha. É a única correta, todas as outras realmente estão incorretas. Questão 42. A expedição de diploma aos eleitos para cargos municipais compete às juntas eleitorais. Nós sabemos que expedição de diploma para prefeito, vice e vereadores é competência das juntas eleitorais. Questão 43. De acordo com a Lei 9.504 de 97, que é a Lei das Eleições, as reclamações referentes às eleições federais devem dirigir-se aos TREs, né, pessoal? Lembrem-se, tanto eleições federais quanto eleições estaduais. Então, TREs, letra B. Questão 44. Referente aos juízes dos TREs, assinale a alternativa correta. A única correta é a letra E, conforme previsão do parágrafo 3º, artigo 14 do Código, que diz que, da homologação da respectiva convenção partidária até a apuração final da eleição, não poderão servir como juízes nos TREs ou como juiz eleitoral o cônjuge, parente consanguíneo, legítimo e ilegítimo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo registrado na circunscrição. Então, letra E, correta. Questão 45 também, muito fácil, a mais fácil, né, da prova. Gabarito letra C, que fala sobre a composição do TSE, lembrando que os advogados são indicados pelo STF e nomeados pelo presidente da República. Da mesma forma, ocorre nos TREs, só que nos TREs a indicação é do Tribunal de Justiça. Questão 46, fácil também, referente às mudanças instituídas pela Lei da Mini-Reforma Eleitoral, que é de 2006, não é de 2013, tá? Analise as afirmativas, as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. A única, na verdade, todas aqui estão corretas, porque foram vedações instituídas pela Lei da Mini-Reforma Eleitoral de 2006. Então, letra E, 1, 2 e 3. Questão 47. É possível o registro de candidato com cognome, tá? Então, se você pega o artigo 12, você vê cognome como uma das permissões para registrar a candidatura. Questão 48, para mim, passível de anulação. Veja só, é permitido aos agentes públicos fazer na circunscrição do pleito. Veja, pessoal, que o que diz o artigo 7º, parágrafo 1º? Em caso de omissão do estatuto, caberá ao órgão de direção nacional do partido estabelecer as normas a que se refere este artigo, publicando-as no Diário Oficial da União até 180 dias antes da eleição. E eu não tenho aqui, eu tenho aqui até 181, até 181, até 181, até 181, e não tenho até 180 dias. Eu anularia essa questão, tá? Questão 49, também para mim passivo de anulação. Referente à fusão e à incorporação de partidos, assinale a alternativa correta. A letra C diz que o partido que se fundir a outro terá o seu registro cancelado junto ao ofício civil e ao Tribunal Superior Eleitoral.
Veja, se você pega a lei dos partidos políticos, não há uma citação. É claro que tem sim, viu, pessoal? Na fusão, o registro é cancelado. Mas se você pegar a lei dos partidos políticos, não há essa citação. Nós vamos ter na resolução 23.282 de 2010 do TSE. E eu acredito que ela não foi cobrada no edital. Depois a gente pode confirmar, mas dei uma analisada nessa questão, tá? Questão 50, também compatível, no que se refere às coligações partidárias, assinale a alternativa correta. Letra C, na propaganda para eleição proporcional, cada partido usará apenas sua legenda sob, ou seja, embaixo, do nome da coligação. Questão 51, referente ao Ministério Público Eleitoral, assinale a alternativa correta. Eu anularia essa questão, porque a Lei Complementar 75 de 93 não está prevista no edital e muitos dispositivos aqui estão previstos nessa Lei Complementar. Então, deem uma olhada com atenção para essa questão 51. Para mim, ela deveria ser anulada. Questão 52, também eu anularia, porque, veja, de acordo com a Lei Complementar 64/90, são autores legítimos de impugnação a registro de candidatura, exceto... Veja, pessoal, que a legitimidade ativa para a impugnação de registro de candidatura, ela se dá a pré-candidatos. Eu não posso falar em candidato porque não foi ainda deferido o registro de candidatura. Então, isso aqui é importante. Não há se fosse pré-candidatos ao invés de candidatos, nós poderíamos manter o gabarito letra E. Tá? O gabarito que a banca colocou foi a letra E, mas eu anularia a questão porque não são candidatos ainda, são pré-candidatos, tá bom? Questão... tá. Só para para vocês terem como embasamento a essa questão, o livro do Sávio Chalita, Manual de Direito Eleitoral, ele coloca para nós essas informações. Então, não estou falando isso da boca para fora, não, tá? Na página 330 desse livro, ele coloca, olha, então nós temos aqui ação de impugnação de registro de candidatura, legitimidade ativa, pré-candidato escolhido em convenção partidária, ainda não são candidatos. 53, compatível com o gabarito, referente às pesquisas e aos testes pré-eleitorais, é incorreto afirmar que a divulgação de pesquisa sem o prévio registro de informações é punível com detenção de 1 a 3 meses. Na verdade, é punível com multa no valor de 50 mil a 100 mil FIR. Questão 54, compatível. A Justiça Eleitoral e seus órgãos são essenciais para o exercício da democracia. Referente ao assunto, assinale a correta letra D. Os membros das juntas serão nomeados 60 dias antes das eleições. Perfeito. Questão 55, eu anularia também por questões interpretativas. Veja, de acordo com a lei Código Eleitoral, a votação é nula quando? A resposta é a letra B, encerradas antes das 17. Mas eu ainda posso considerar C como utiliza de captação de sufrágios vetada por lei e viciada de fraude, colocando um desses incisos. Olha, pessoal, eu posso inserir... olha só, quando eu falo viciada de fraude, com ofensa à letra da lei, eu posso inserir essa letra C também nesse inciso primeiro, por questões interpretativas, tá? É claro que vocês vão ter que argumentar bastante, mas vamos tentar, não vamos desistir não. Quanto mais questões vocês tentam, maior a possibilidade do número serem anulados. 56, também compatível. O alistamento eleitoral ocorre mediante a qualificação e inscrição do eleitor. Em relação ao tema, assinale a correta letra E. Caso o eleitor inscreva-se fraudulentamente, responderá por crime eleitoral punível com reclusão e multa, literalidade do artigo 289. Reclusão e pagamento de multa. 57, eu também considero como anulação, tá? No que se refere ao registro de partidos políticos, assinale a alternativa correta. Por que eu coloquei? Deixa eu ver aqui, pessoal. Sim, olha só. Eu anularia porque a letra C, ela não está incorreta. Veja, o requerimento do registro de partido político, dirigido ao cartório competente do Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Capital Federal, deve ser subscrito por no mínimo... Cadê? Perdi. Por no mínimo
número nunca inferior a 101, com domicílio eleitoral em no mínimo 1/3 dos estados. Não está errada, está incompleta, faltava, claro, cópia da ata, exemplares do Diário Oficial, relação de todos os fundadores, mas não está incorreta. Eu não posso considerar essa questão como somente a B como correta. Tá? Questão 5.8. Findas as eleições, é necessária a prestação de contas das campanhas eleitorais, referente à arrecadação e aplicação de recursos. Referente ao assunto, assinale as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas. Letra B, somente a 1 e a 4 estão corretas, apesar que a 2 está muito mal redigida. Né? Mas essa não tem como anular. 59. Em caso de homonímia em pedido de registro de candidato, caso nenhum dos candidatos tenha preferência por lei, a Justiça irá notificá-los para que eles cheguem a um acordo. É a previsão do inciso 4º, parágrafo 1º, artigo 12 da Lei das Eleições. Última questão, essa daqui aqui é literis da lei. O mínimo de eleitores para formar uma sessão eleitoral no exterior é de 30 eleitores, conforme a previsão do artigo 226. Bom, pessoal, viram que 40 questões de eleitoral, que absurdo, né? Mas, se a tendência é manter assim, né, eu não discordo totalmente, ok? Pessoal, então, espero ter ajudado vocês. É claro que muitas coisas que eu disse, vocês podem discordar, mas é assim que a gente vai criando os recursos, né? Espero ter ajudado mesmo. Estou com o curso do Concurseiro 24 Horas para o TRE do Maranhão. Já lançamos para o TRE do Rio Grande do Sul, TRE do Piauí, que estão batendo a porta. Para o TRE do Maranhão tem o aulão, que será dia 22 e 23 de agosto, aulão gravado, para a gente fazer uma revisão para a prova do TRE do Maranhão. E eu também tenho um curso que ainda está sendo confeccionado, estou na aula número 11, que é de 1001 questões de direito eleitoral comentadas com teoria. Então, seria interessante vocês adquirirem no site www.concurseiro24horas.com.br. Esse curso, na medida que for tendo novas provas, nós vamos pegando essas questões novas de novos TREs e inserindo nesse curso. Então, você tem um update aí free, né, gratuito para você. Então, um grande beijo, um grande abraço para vocês. Qualquer dúvida, me manda pelo WhatsApp 3492161829 ou por e-mail brunooliveira@concurseiro24horas.com.br. Farei o possível para responder. Você sabe que minha vida é uma correria também, mas faço o possível. Grande beijo e um grande abraço e boa sorte para vocês nos recursos. Tchau, tchau.